Tem algum livro aí na sua estante que você deixou guardado, não teve coragem de ler ainda? Esse vídeo é sobre isso. Eu quero mostrar pra vocês, fazer uma parte 2, porque eu já fiz esse vídeo aqui no canal e deu muito o que falar, deu muito comentário, vários comentários, e aí eu quero trazer uma outra leva de livros que eu tenho na minha estante e não tenho coragem de ler. Sim, aqui eu separei 5 livrinhos que por algum motivo eu vou explicando ao longo do vídeo aqui por que eu ainda não criei coragem de ler. São livros que eu tenho já faz tempo, outros que são bem recentes, e aí eu perdi aquela coragem, aquela vontade de ler. Antes de eu começar aqui, eu já quero saber de você, se você tem algum livro aí na sua estante que você também não criou coragem para ler por algum motivo, que antes você queria e depois você não quis mais. Já comenta aí que eu quero saber, que eu tenho curiosidades também em saber o que é que vocês costumam ler aí, o que é que vocês querem ler, o que é que vocês gostam e o que é que vocês não gostam e o que vocês não têm coragem. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom? Já vou pedir de uma vez. Aqui embaixo do vídeo tem alguns links, como redes sociais, Clube do Livro, temos o Clube do Livro aqui do canal também, que tem o link aqui. É só você clicar se quiser fazer parte. E uma ferramenta muito importante que agora o YouTube tem, que é do hype. Eu não sei se todo mundo, se aparece para todo mundo isso, mas aqui embaixo, logo nos comentários, quando você vai, tipo, comentar, acho que é isso, quando você vai comentar aí, tem uma coisa escrita, um botãozinho escrito hype. Você aperta aí, vai pro lado e aperta o botão hypar, pra você me dar pontinhos. É como se eu tivesse pontos aí pra ter um hype, pra subir no ranking aí, e o YouTube entender que vocês estão colaborando comigo, que vocês estão do meu lado, vocês querem que esse canal cresça. Bom, sem mais enrolações, eu vou começar com o primeiro aqui, que se chama Mestre das Chamas, do Joe Hill. O Joe Hill, ele é filho do Stephen King, você deve saber. Esse livro ele foi lançado em 2016, eu não sei se dá pra ver direito aí, acho que sim. Eu tô com uma iluminação péssima, estou sem o ring light, que tristeza. Mas é um livro grande, é um livro de quantas páginas? Quase 600, 580 e poucas páginas. Um livro bem compridinho. Eu comprei ele mais por uma promoção que eu encontrei, porque esse livro eu sempre achei ele por 40 e pouco, 50 reais. E pasme, eu paguei 20 reais por esse livro numa livraria. Sabe essas livrarias de shopping que tem... que não é bem uma livraria, é uma loja em que eles colocam vários livros em saldo, não tem nem nome direito, sabe? Foi isso que aconteceu, eu achei esse livrinho lá, eu falei, gostei da sinopse, vou levar. E esse livro, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre pessoas, isso aí é um mundo, assim, quase de pandemia mesmo, tá, gente? Vai falar sobre um momento, assim, da Terra, né, do nosso mundo, em que surge uma doença que se chama escama de dragão, onde o corpo das pessoas começa a ter alguns riscos, tipo uma tatuagem. Sei lá por qual motivo as pessoas elas entram em combustão. E aí essa história vai ser assim seguida pela personagem que é uma enfermeira, acho que ela é uma enfermeira, e ela tá grávida, então ela fica tentando não ter essa doença, ou ela pega essa doença e tenta proteger a filha, enfim. Aí ela conhece um bombeiro, e esse bombeiro aí pode ser a chave para grandes soluções, porque ele parece que consegue conter essa doença global que tá gerando aí. Assim, em partes, a premissa é muito interessante, eu achei, sabe? Mas em outras partes eu fiquei meio assim, porque parece ser muito denso. Esse livro, a diagramação dele, dá pra você ver aí a situação que é a diagramação dele. E eu não sei se eu tô muito preparado pra ler um livro como esse. O problema é que já tem 2 anos que eu comprei esse livro e eu nunca tô preparado pra ler. Então por isso que eu não tomei essa coragem ainda, por ser mais denso, né? Eu já li livro do Joe Hill, em que eu tive uma experiência meio assim. Enfim, tá aqui. Conhece esse livro? Se você conhece, comenta aqui. E diga, me convença se eu tenho que ler ou não. Vamos para o próximo, que é uma fantasia do Jay Kristoff, chamado Nevernight, A Sombra do Corvo. Aqui já é uma fantasiona mesmo. Se você me conhece aqui no canal, você sabe que eu não tô lendo muita fantasia mais. Na verdade, desde quando eu comecei o canal, eu já tinha parado de ler fantasia. Já li muita fantasia nessa minha vida de leitor e dei uma parada. Esse aqui é uma série, né? São 3 livros, se eu não me engano, de Nevernight. E aí, quando eu peguei a sinopse, eu fiquei bem interessado. E é uma fantasia sombria, do jeito que eu gosto, entende? E ele vai falar da Mia Corvéria, uma personagem que ela busca por vingança pela morte da família dela. Até aí, tudo bem, mas aí a gente já sabe que é uma história muito clichê, que todo mundo... assim...
É sempre a personagem que sofre alguma coisa, uma adolescente, uma jovenzinha que sofre por alguma coisa, e aí ela vai virar guerreira. Enfim, eu acho que essa é a receita mesmo pra conseguir um livro de sucesso. Ela acaba se juntando a uma escola de assassinos, acho que é, se eu não me engano, o nome da escola é Igreja Vermelha, ou algo parecido assim, onde só os mais habilidosos sobrevivem. Aí, além disso, ela tem poderes sombrios e uma conexão com uma criatura chamada Mr. Simpático. Enfim, sim, gente, parece ser incrível, mas eu confesso que essa quantidade de páginas me desanima e os detalhes que tem no livro também, além de embaixo das páginas ter muita nota, né? Então eu acredito que são muitos detalhes. E aí, como eu dei uma desanimada de livros de fantasia, esse aqui acabou ficando meio que arquivado. Eu não sei se você conhece, comenta aqui embaixo pra eu saber se eu deveria ler ou não essa história. Eu tenho muita curiosidade em ler histórias de fantasia, sim. Principalmente uma fantasia mais madura e tal, mas ultimamente tô ainda mais com essa premissa, assim, que é de uma adolescente, porque a história de adolescente que vira uma guerreira tá muito batido pra mim, sabe? Vamos para o terceiro livro. Esse livro chegou, eu comprei esse ano, em janeiro. Ele foi lançado em 2023, mas eu acho que só no início de 2024 que chegou aqui no Brasil, que é A Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Olha isso, gente. Olha a situação do meu gato. Eu vou ter que parar de gravar meu vídeo pra abrir a porta pro gato sair. Ver se eu mereço isso. E então, assim, foi um livro que como ele saiu agora, né, esse ano, desde quando eu tava vendo lá fora as pessoas falarem que seria uma grande fantasia, super desejada, que muita gente queria ler, eu fiquei bem empolgado, principalmente com a história de dragão. Eu adoro história de dragão, sabe? Eu adoro tudo que tem a ver dragão. Essa história me chamou a atenção. Aí eu falei, putz, eu vou comprar. Paguei um rim por esse livro. Só que aí eu li as primeiras páginas e já fiquei meio assim. Porque a personagem começa a falar de homem e tudo e tal, os desejos dela. Aí eu falei, mano, isso aqui não era sobre dragão? Não era sobre uma menina que tem que lidar com dragão? Ela vai contar a história da Violet, que é essa menina que eu falei. E ela é forçada a competir para se tornar uma cavaleira de dragões. Entre muitas tradições e rivalidades, aí ela precisa conquistar a confiança de um dragão para ela sobreviver. O hype desse livro foi tão grande que me deu até um certo medo de ter mais expectativas, porque eu estava com muitas expectativas. E aí vieram as primeiras páginas que eu li, eu fiquei meio assim. A diagramação também, gente, não é lá das melhores, tá? Vou mostrar pra vocês aí que Respiro faltou um pouquinho na página, e aí deu uma desanimada, e só que eu ainda tenho aquele desejo de ler, sabe? Só que eu preciso de alguém falar, Richard, leia, mesmo que seja uma fantasia que em algum momento tenha coisas para maiores, mas vale a pena. Porque, sei lá, eu canso de livros assim, sabe? De verdade, livros de fantasia, parece que todos pra mim são iguais. É sempre uma adolescente de 16 a 18 anos que sofreu alguma coisa na vida, perdeu alguma coisa, perdeu a família, morreu todo mundo, e aí ela vira uma grande guerreira, uma grande batalhadora, e aí vira a sinistrona, mas aí ela tem um cara que ela gosta, um cara que geralmente é o inimigo dela, e aí esses dois inimigos acabam se gostando, aí tem muita cena erótica, sei lá, eu sinto que tem muito dessa receita em vários livros aí. Tanto que eu tinha vários outros livros de fantasia que eu acabei dando, porque todos estavam dizendo praticamente a mesma coisa. Sem contar também que nesse livro aqui tem, pelo que eu li em vários lugares, falando que tinha um tal de romance proibido. Começa com esse negócio de romance proibido, eu já começo a julgar, infelizmente. Mas assim, a premissa é incrível desse livro, sabe? A ideia dela lidar com dragões e ser um dragão muito difícil e ela virar uma grande, sei lá, como é que fala? Cavaleira de dragão, não é cavaleira, sei lá, alguma pessoa uma treinadora de dragão. Como treinar o seu dragão? Pra mim, me enche os olhos, mas aí vieram todas as questões aí. Enfim, conta pra mim se você já leu, se você acha que eu deveria ler esse livro, se vale a pena ou não. Vamos para o penúltimo aqui, que é A História Secreta da Dona Tart. Esse livro já é um pouquinho mais antigo, ele é de 92, e eu acho que eu não sei se é um dos primeiros, mas tá aí entre os primeiros livros Dark Academia nesse estilo, sabe? Dark Academia é um estilo de
de thriller, sabe? Um suspense de um crime, algo que acontece sempre em volta de estudantes, pessoas da faculdade, eles já estão na faculdade ou algo acontece. É estilo Sociedade dos Poetas Mortos, livros mais ou menos assim, histórias mais ou menos assim, que envolvem estudantes, uma vibe mais, sei lá, mais outono, não sei se essa característica entra. Mas a História Secreta, ela entrou nesse clássico dos Dark Academia, dessa característica, desse escopo, sabe? E lá fora é muito falado, Eu vejo vários booktubers, pessoas do TikTok, os booktokers lá de fora, sempre mencionando esse livro, falando que é muito bom, que é um suspense e tudo e tal. E vai falar sobre o que essa história? Aqui nesse livro é um grupo de estudantes elitistas e aí eles se envolvem em um assassinato, como eu falei pra vocês. Eles vão explorando aí até onde o privilégio e a moralidade podem ir. É uma história muito densa, cheia de reflexões filosóficas, que eu sei, e morais também. Eu já tentei começar, mas o ritmo lento e os temas, enfim, não estavam no momento certo. E aí eu não criei coragem para continuar a leitura. Você pode ver aí da diagramação, é razoável, tem um pouco mais de respiro do que a quarta asa. Mas foi mais um. Olha o tamanho disso aqui. É muita página. 557 páginas. É bastante página. E aí, eu acho, você pode não concordar comigo, mas eu acho quase 600 páginas para um suspense de um assassinato, para você descobrir o que aconteceu. Eu acho demais. Eu acho muita página. Muita história se contar assim, sabe? É diferente como uma fantasia. Eu sou super a favor de uma fantasia com um livro grande de fantasia, até porque é um reino, é muita coisa pra se contar, sabe? Mas quando se trata de um crime, e aí você precisa desvendar esse crime, 50 páginas, eu acho muita coisa. Meu Deus, entrou um besouro aqui. Difícil gravar um vídeo hoje aqui em casa. É gato miando, é o outro gato querendo entrar, é o gato querendo sair. É um besouro que entra na janela e começa a voar. É isso, gente. Mas, como eu tava dizendo sobre o livro da Dona Tartt, não acho que precisava ser um livro tão grande. E mais esse livro aqui eu também comprei porque tava numa promoção muito boa. Eu paguei... Esse livro eu acho que custa uns 60 reais. Eu paguei 30 e poucos. Então, na época eu falei, vale a pena. Eu comprei, acho que foi em 2022 esse livro. Tá aí, até hoje. Não criei essa coragem pra ler. Mas eu quero. Em breve, conta pra mim aí se você já leu, se conhece. Agora vamos para o livro. Esse livro é muito conhecido, tá? Embora eu vou mostrar pra você que é o número 2 e não o número 1. Que eu descobri há algum tempo atrás, pesquisando sobre ele. Eu tinha achando que era o número 1, mas na verdade é o número 2. Esse aqui foi escrito no ano que eu nasci. Em 1988, O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Hardy. Esse livro você com certeza deve conhecer. Se você não conhece, você conhece o filme, né? E aqui a gente tem a história do Hannibal Lecter, né? Aqui já é o segundo volume, o primeiro livro se chama Dragão Vermelho, mas esse aqui que eu tenho, que eu comprei por impulso e não tive coragem de ler, vai contar a história da Clarice Starling, que ela tenta capturar um assassino chamado Buffalo Bill, com a ajuda de um famoso chamado Hannibal Lecter, foi o que eu falei pra você aí. Todo mundo sabe o quanto que esse Hannibal é brilhante e perturbador. E aí eu acho que isso que me intimida. É o tipo de livro que mexe com a gente de um jeito profundo, então eu preciso estar muito preparado mentalmente para encarar isso. Até porque eu tentei ver o filme e aí não rolou pra mim. Porque eu acho que eu tenho coisa com canibalismo, entende? Só que como é um suspense policial, é um clássico já, assim, considerado um clássico, eu tenho muita vontade de me aventurar nessas histórias, sabe? Mas ainda fico com o pé atrás. Então, por isso que eu ainda não criei coragem pra ler, até porque eu acho que eu deveria ler o primeiro, né? Esses foram os livros da segunda parte da série, livros que eu não tenho coragem de ler, que estão na minha estante e estão guardados aqui, e sabe lá quando eu vou ler. Agora eu quero saber de você, se você já leu algum desses, e melhor, eu vou deixar na mão de vocês. Vamos fazer um desafio aqui, nesse vídeo. Você que tá até o final, eu queria muito que você votasse qual desses livros você vota pra eu ler em 2025. O livro que eu tiver mais comentário, o livro que tiver mais indicação, eu vou levar pra minha leitura de 2025 e vou trazer um conteúdo pra você. Nem que eu faça um vlog de leitura ou algo parecido,
pra vocês verem que eu ouço vocês nos comentários, tá? Eu ouço não, eu leio vocês nos comentários. Então comenta aqui qual deles você acha que eu deveria levar pra 2025, me arriscar, me aventurar aí em um livro que eu não tenho coragem de ler. Bom, é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Era um vídeo que eu já tava querendo fazer, e aí tem alguns outros nesse estilo pra lançar, mas também eu preciso saber a opinião de você aí, se você gosta desse formato de vídeo, e aproveita e coloca aqui no comentário também, dá um like no vídeo, eu sempre esqueço de pedir pra vocês o like, que é muito importante. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado, espero os seus comentários aqui embaixo, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!